Olá, alunos das turmas de segundo ano do Colégio da Polícia Militar. Hoje nós vamos dar continuidade para o nosso conteúdo do capítulo 3, né, de calorimetria. Só que nós vamos hoje resolver alguns exercícios, né? Vamos resolver hoje o exercício proposto 12, né? Foi sugerido por alguns alunos aqui, né? Vamos ver o Geisiane, Pedro Ângelo, Ana Beatriz, né? E nos pediram que nós resolvêssemos algumas questões e uma delas é o exercício proposto 12, né? Na página 54. Então, vamos lá, né? Esse exercício ele fala a respeito de dois recipientes contendo água, né? A questão diz que esses dois recipientes, cada um deles continha 1 litro de água, né? Então vamos colocar aqui, ó, quantidades iguais, né? 1 litro de água. E é o seguinte, pessoal. Dentro de cada um deles foi colocado um bloco, né? Um bloco de um determinado material, né? Então aqui foi colocado um bloquinho e no outro foi colocado outro bloquinho, né, de um material diferente. E a questão diz o seguinte, que inicialmente a água ela estava a uma temperatura de 80 graus Celsius. A água dos dois recipientes. Então nós temos um dado aqui, né? A temperatura, vamos colocar aqui os dados, né? Aqui. A temperatura inicial da água, né? 80 graus Celsius. E a questão também nos diz a massa da água, né? Nós sabemos que 1 litro de água é o mesmo que 1000 gramas de água. E também é a mesma coisa que 1000 ml de água, né? 1 ml consiste em 1 grama de água. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1000 gramas de água, né? É a mesma coisa assim, em termos de o volume de 1 litro, ele corresponde a 1000 gramas de água, né? Então a massa de água é 1000 gramas. E também a questão nos dá a massa de cada bloco. Diz que cada bloco, cada um deles continha 250 gramas. Então aqui, ó, colocar MA, massa da água, e MB, a massa dos blocos, né? MB é igual a 250 gramas. Cada bloco continha 250 gramas. E a questão também, ela nos deu a temperatura inicial de cada bloco. Diz que os dois estavam a uma temperatura de 20 graus antes de ser colocado aqui dentro da água. Então cada um deles, vou colocar aqui, estava a 20 graus e esse aqui também, 20 graus Celsius. A questão ela chama esse recipiente, o recipiente 1 e o recipiente 2. E os blocos, a questão chama o bloco A e o bloco B. Então esse aqui é o bloco A e aqui é o bloco B. Então, pessoal, esses são os dados, né, que a questão ela nos dá. E nós temos aqui a letra A, ela pergunta: qual foi a quantidade de calor trocada entre o bloco A e a água? Aí ele diz assim: considere que não há troca de calor com o ambiente. Então nós vamos considerar que houve troca de calor somente entre o bloco e a água, né? E vamos ver. Na letra A ele pergunta qual foi a quantidade de calor trocada entre o bloco A e a água, né? No nosso caso aqui no recipiente 1. Então vamos lá, né? É o seguinte. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos massa da água, nós temos outro dado importante que eu esqueci de colocar, a temperatura de equilíbrio. É o seguinte, a questão nos diz que, no primeiro caso, a temperatura de equilíbrio, ou seja, nós sabemos que eles estavam a temperatura diferente, né? Que a água estava a 80 graus e os blocos, cada um deles estavam a 20 graus Celsius. Então, houve uma troca de calor devido à diferença de temperatura. Então, se houve essa troca de calor, em certo momento atingiu-se o equilíbrio térmico. Então, houve uma variação de temperatura, tanto da água como dos blocos, né? Então, aqui diz que a temperatura de equilíbrio no primeiro caso é de 60 graus e no segundo caso de 40 graus. Então é o seguinte, no final
após atingir o equilíbrio térmico, o primeiro conjunto, água e bloco, estava a 60 graus. Então essa é a temperatura de equilíbrio, vou colocar aqui de vez, é 60 graus. No nosso segundo caso, a temperatura de equilíbrio foi 40 graus Celsius. Vamos colocar aqui, 40 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio após atingir o equilíbrio térmico, né? Após um perder calor para o outro, né? A água para o bloco, ou o bloco para a água, né? Nós vamos ver aqui. Aí é o seguinte, no primeiro caso, qual foi a quantidade de calor cedida ou recebida, né? Vamos ver aqui. É o seguinte, pessoal, nós temos a variação de temperatura da água, nós temos a massa da água, a massa do bloco também, mas nós não temos o calor específico do bloco, dos blocos, né? Nós não sabemos de que material eles são feitos, mas nós sabemos a água. Nós sabemos que o calor específico da água é 1, né? 1,0. Nós temos até aqui na tabela, né, no nosso livro, o calor específico da água é 1,0. Aí é o seguinte, nós vamos calcular a troca de calor utilizando a água, né? Nós podemos calcular utilizando o bloco, se tivéssemos o calor específico do bloco. Então, no nosso primeiro caso, nós vamos utilizar a fórmula do calor sensível. Por quê? Porque ocorreu variação de temperatura, né? Se fosse mudança de estado, seria o calor latente, né? Então, o calor sensível, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Aí é o seguinte, vamos lá. Quantidade de calor é igual. A massa da água é 1000 gramas de água. Calor específico da água. Variação de temperatura. É a temperatura final, no nosso primeiro caso, 60 graus, que é a temperatura de equilíbrio, né? Temperatura final, menos a temperatura inicial, né? Inicialmente a água estava a 80 graus. 80. Quantidade de calor é igual 1000 vezes 1, que dá 1000, né? 60 menos 80, que vai dar menos 20. Então, o que é igual a menos 20 vezes 1000 dá menos 20.000, né? Menos 20.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que é negativa, né? Porque nós estamos calculando da água. Então, é a quantidade de calor que a água perdeu para o bloco. Por isso que é negativo, né? Que ela perdeu essa quantidade de calor. No bloco B, ou melhor, na letra B, qual foi a quantidade de calor trocada entre o bloco B e a água, né? A gente quer saber no segundo caso, na letra B. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. É a mesmo procedimento. Quantidade de calor é igual a massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, né? Porque nós não sabemos as características do bloco, né, também. Calor específico do bloco. Então vamos lá, quantidade de calor. Massa da água, 1000 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. É a temperatura final da água, que é a temperatura de equilíbrio, né? Após atingir o equilíbrio térmico, 40 graus. 40 menos a temperatura inicial, 80, né? Então vai ficar 40 menos 80. Quantidade de calor é igual 1000 vezes 1, né? Dá 1000 vezes 40 menos 80 menos 40. Quantidade de calor é igual a menos 40 vezes 1000, que dá menos 40.000 calorias. Então, na letra B, a água perdeu menos 40.000 calorias para o bloco, né? Então, essa foi a letra B. Letra C, né? Qual dos dois materiais, A ou B, tem o maior calor específico? Qual dos dois possui o maior calor específico, né? Então é o seguinte, pessoal. Na letra C, vamos descobrir o calor específico dos blocos, né? E ver qual deles é o maior. É o seguinte, na letra A,
nós sabemos que o bloco A, ele recebeu 20.000 calorias. A água perdeu 20.000 e o bloco recebeu essas 20.000 calorias. Então nós temos o quê? Nós temos a massa também do bloco A e nós temos a variação de temperatura do bloco A. Então vamos lá, né? Calcular o calor específico do bloco A. Então vamos colocar aqui. Para o bloco A. Especificar aqui, né? Então a quantidade de calor que o bloco A recebeu é igual à massa do bloco A, o calor específico do bloco A, vezes a variação de temperatura também do bloco A. Aí é o seguinte, ele recebeu 20.000 calorias. Então vamos colocar 20.000. É igual a massa do bloco A, que é 250. Aqui eu coloquei MB, mas é a massa do bloco, né, dos blocos. 250 vezes o calor específico do bloco A, que é o que a gente quer saber, vezes a variação de temperatura. Vamos lá. O que seria a variação de temperatura? É a temperatura final, que é a temperatura do momento de equilíbrio, que é 60, menos a temperatura inicial dos blocos, né? Nós sabemos que os dois estavam a 20 graus no início, né? Menos 20. Então, vamos lá. 20.000 é igual 250 calor específico do ar, 60 menos 20, 40, né? Então, 20.000 é igual 250 vezes 40. 25 vezes 4, 100, né? Aí coloca os dois zeros vezes o calor específico do ar. Dando continuidade aqui do outro lado. Vou apagar aqui. Aí é o seguinte, invertendo os membros, 10.000 calor específico do ar igual a 20.000. Calor específico do bloco A é igual 10.000 passa para o segundo membro dividindo, né? 20.000 dividido para 10.000. Calor específico do bloco A é igual a, podemos cortar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 2, né? Calor específico do A é igual a 2, né? O módulo 2. Então, vamos descobrir do bloco B, né? O mesmo procedimento. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar para o bloco B, né? Para o bloco B. Então, novamente, calor sensível é igual massa do bloco B, calor específico do bloco B, variação de temperatura sofrida pelo bloco B. Nós sabemos que o bloco B ele recebeu 40.000 calorias, porque a água perdeu 40.000 calorias, né? Então aqui é 40.000 é igual a massa do bloco B, que é a massa do bloco 250, calor específico, que é o que a gente vai descobrir, vezes a variação de temperatura. É a temperatura final do bloco B, que é a temperatura de equilíbrio, 40, menos a temperatura inicial, que é 20. Então vamos lá. 40.000 é igual 250, 40 menos 20, dá 20, né? Então 40.000 é igual 250 vezes 20, né? 2 vezes 25 dá 50. Aí coloca aqui os dois zeros vezes o calor específico do B, né?
Então, invertendo os membros, para ninguém confundir. Aí vamos lá, calor específico do B, a gente passa os 5.000 para o segundo membro, passa dividindo, né? Fica 40.000 dividido para 5.000. Bota aqui os 3 zeros. 40 dividido para 5. Coloca aqui. Calor específico do bloco B é igual a 40 dividido para 5, 8. Então esse aqui é o valor, né, do calor específico do bloco B. Aí nós vemos qual deles tem o maior calor específico. O bloco B. O bloco A é 2, o B é 8, né? E a questão até pergunta aqui na letra D se é possível responder a questão sem usar os resultados da letra A e da letra B, né? Então é o seguinte, de que modo, né? Nós sabemos o seguinte, isso aqui o bloco B, ou melhor, o bloco A, ele teve uma variação de temperatura maior que o bloco B. A variação de temperatura do bloco B foi menor. Ele demandou uma quantidade de calor muito maior, né? Então é o seguinte, o bloco B, ele tem um calor específico maior, ele tem uma demanda muito maior de calor para poder variar a sua temperatura. Nós observamos que com 40.000 calorias, ele variou a sua temperatura só em 20 graus. Enquanto o bloco A, ele recebeu só 20.000, mas a temperatura dele variou 40 graus, né? Ele aqueceu muito mais rápido, né? Ele teve uma variação de temperatura maior, né? Então, há outra forma de fazer, analisando, né, os dados da variação de temperatura, né? Então esse foi o nosso exercício proposto 12, né? Vamos aí dar continuidade, né, com as nossas questões no próximo vídeo.